Nem sei se estava gravando. Acho que gravando. Então, irmãos, o que é que acontece? Os apóstolos, eles eram hebreus. Todos eles eram hebreus. Paulo, ele era hebreu. Por quê? Porque os hebreus é quem descende de Abraão, certo? Quem descende de Abraão é o povo judeu. Então, todo judeu, ele é hebreu, né? Eles descendem de Abraão. Quem é estrangeiro? É todo aquele que não vem, que não é judeu, é estrangeiro, né? Então, todo gentio é um estrangeiro, né? Então, todo aquele que não era judeu era considerado gentio. Nós somos considerados como gentios. Nós somos gentios, né? Então, Paulo, nós vamos ver que Paulo ele tinha duas nacionalidades. A nacionalidade judaica e a nacionalidade romana. A nacionalidade romana dele foi comprada por ocasião do seu nascimento, né? Ou seja, Paulo era um homem de posses, o pai de Paulo era um homem rico, tinha condições. Então, assim que ele nasceu, ele comprou a nacionalidade romana de Paulo. E Paulo era filho de judeu. E ele cresceu aos pés de Gamaliel, que era um rabino. Então, Paulo ele era instruído em toda a lei judaica. Entendeu? Então, quando perguntaram, Paulo era o quê? Era hebreu? Era hebreu. Era romano? Era romano. Mas a nacionalidade dele romana foi comprada. Mas na realidade ele era um romano descendente de hebreu. Porque a nacionalidade dele romana foi comprada, né? Porque naquela época quem tinha dinheiro, quem tinha condição, ele podia comprar a nacionalidade romana, né? E aí, é isso aí. Então, por que agora a pergunta? Na igreja hebreia, na casa de um estrangeiro. Por quê? Também. Faz sentido. Faz sentido. Tem que ser criado a todos, né? Deve ter que ser criado a todos. Porque Cornélio não era descendente de Abraão. E a palavra chegou até ele. E quem levou a palavra até ele? Os apóstolos. Isso. Porque os apóstolos, eles foram até a casa de Cornélio, que era um estrangeiro, e ele, a comitiva da igreja, que começou na onde? Em Jerusalém, com os hebreus. Jesus disse, lembra aquela mulher cananeia, né? Que a salvação era para os judeus, né? Que ele não podia pegar os poucos filhos e lançar aos cães. Aí ela disse, mas até os cães como da vingar, né? Dando um exemplo, né? Que ele veio primeiramente para o povo judeu, né? Então nós vamos ver que o Senhor, quando ele chama Abraão, ele faz uma aliança com Abraão. Ele faz uma aliança com Abraão. Para quê? Para que a nação de Abraão, os descendentes de Abraão, servisse ao Senhor e fosse um modelo e uma referência para todas as outras nações. Então, todo o relacionamento de Deus, você vai ver no Antigo Testamento, parte do povo hebreu, parte dos descendentes de Abraão, né? E Jesus ele nasce na onde? Na linhagem de Abraão, no povo judeu, descendente da tribo de Judá. E aí, mas qual é o objetivo de Deus? Era que só os hebreus fossem salvos, já que a aliança dele era com o povo hebreu, já que a aliança dele era com os descendentes de Abraão. Então o objetivo de Deus era só salvar os hebreus, só salvar os judeus? Não, de forma alguma. É tanto que Deus, ele disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Não foi Deus que falou isso? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso significa o quê? Que desde o princípio, o propósito de Deus era estender a salvação a todos. E nunca foi propósito de Deus limitar a salvação apenas ao povo hebreu. E nisso aí nós vamos ver que figuras no Antigo Testamento já serviam a Deus, independente do povo hebreu.
Olha lá quando Melquisedeque aparece na história. Ele era servo de Deus, sumo sacerdote, e ele não era da linhagem de Abraão. E não temia Deus, não servia a Deus. Quando nós falamos de Jó, Saul é hebreu. Quando nós falamos de Jó, quem foi Jó? Um homem temente a Deus, sincero, reto, que desviava-se do mal, mas Jó não era hebreu. Jó não era hebreu. Quem escreveu a história de Jó foi Moisés. E em nenhum momento Jó é tratado como um hebreu, mas ele temia Deus, ele servia a Deus. Não é? Jó, ele era da onde? Do Oriente ainda, vai dizer, né? Era o homem mais rico do Oriente. Então, que era uma região meio que além ali da onde o povo de Israel habitava. Então, nós vimos que Deus, ele já tinha um propósito, né, de salvar a todos, independente se eles faziam parte da linhagem abraâmica ou não. Aí nós vamos ver o povo de Israel, ele desobedeceu a Deus. Foi parar na onde? Na Babilônia, né? Castigo do Senhor. Vai passar 70 anos aí para poder se consertar, se redimir. Aí vai para a Babilônia quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E esses daí, pelo seu testemunho, pela sua forma de viver, eles pregaram dentro da Babilônia a Deus, de modo que tanto Nabucodonosor como Dário, em dados momentos, eles vão elevar decretos que todos deveriam adorar ao Deus de Daniel, ao Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, mostrando o quê? Que a mensagem do Senhor, que a mensagem do Deus que nós servimos, estava sendo propagado. E aí quando chega Cristo agora, Cristo ele vem e ele opera a sua obra salvífica, ele opera a redenção, ele opera em nós a justificação, a filiação, a adoção, ele nos santifica e ele opera em nós a salvação por intermédio da sua morte na cruz do Calvário. E quando ele faz isso, ele cumpre a sua missão aqui na terra. Ele sobe, mas ele deixa a mensagem: olha, meu evangelho ele vai ser pregado. Vocês vão pregar em toda parte. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Jesus não disse: olha, vocês vão pregar aos judeus, vocês vão pregar somente em Jerusalém. Por quê? Porque a salvação é dos judeus. Não, a salvação ela vem dos judeus. Por que a salvação ela vem dos judeus? Porque Jesus, ele era judeu. Então a salvação partiu dos judeus, começou pelos judeus, mas não era para parar nos judeus. Vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Aí em Mateus capítulo 28 vai dizer: olha, vocês vão pregar na Judéia, em Samaria, até os confins da terra.